Eu acho que tem uma coisa que, assim, que é essencial que a gente fez, tá certo? Que foi você olhar para as pessoas. As pessoas aí são todos, não só os professores, os servidores, os alunos, e tentar envolvê-los no processo de gestão. E isso a gente conseguiu fazer. Às vezes um pouco mais de amarra aqui, um pouco menos ali, mas tem tudo dentro do processo, que é um processo tradicional de fazer gestão. Então, a valorização das pessoas, e aí quando eu digo valorização, não estou falando financeira, porque o Instituto não tem essa capacidade, mas a valorização das pessoas pela competência, pela dedicação, pela entrega deles. Então, nós conseguimos ter no Instituto os setores, vamos dizer assim, chamado, tanto o setor acadêmico, como o setor financeiro, como o setor administrativo, que envolve uma grande quantidade de servidores, junto com os professores, os laboratórios de pesquisa, as atividades extras que os alunos queriam fazer, a gente conseguiu organizar isso e fazer com que isso funcionasse bem. Isso levou a gente a resolver alguns problemas. Então, quando eu entrei, né, que já vinha uma história que vinha há muito tempo, inclusive o fato de eu ir para a gestão foi exatamente o problema que eu disse que eu tinha no laboratório, que era o problema de espaço físico. Quando eu entrei, assim, essa era, vamos dizer assim, a meta principal, resolver o problema de espaço físico para a pesquisa, mas não só a pesquisa, para você ter um ambiente adequado para o ensino, criar espaços que fossem adequados para você fazer reuniões, as aulas, o laboratório, ou seja, a gente colocou isso como uma grande meta. Então, fomos resolvendo isso por etapas. Então, por isso que as pessoas são essenciais, porque para você fazer isso, você precisa ter as pessoas para te ajudar a resolver. Então, a gente estabeleceu como meta fazer projetos. E aí, era todos os projetos. Então, se tinha as reuniões, a gente definia os projetos. Então, era um processo em que eu vinha muito de final de semana no Instituto. Todo final de semana, ou sábado ou domingo, eu vinha aqui. E eu vinha para conversar com o pessoal que trabalha de terceirizado. Essas pessoas que me falavam o que tinha acontecido durante a semana, quais eram os problemas que as pessoas tinham encontrado, que nunca chega ao diretor, certo? E aí ia dizer assim, olha, tem problema no armário lá onde os alunos guardam as bolsas lá no laboratório lá. Vai lá ver para você ver. Aí ia lá, ele pegava com toda a paciência, me mostrava. Teve gente que veio instalar os armários, aí o cara estava instalando errado, aí o cara pegou e me avisou, a gente conseguiu bloquear para não perder dinheiro. Então, assim, coisas que às vezes são muito simples, mas que faz diferença porque você traz as pessoas para se engajarem, para mostrar o melhor do Instituto. O que o Instituto tem de melhor? O Instituto tem de melhor a formação das pessoas, a pesquisa, mas não é só isso. A imagem do Instituto é muito importante. Porque para o Instituto ser desse jeito, a sociedade tem que reconhecer que ele é desse jeito. Então, a gente fez uma coisa que foi fundamental logo no começo. Nós criamos uma assessoria de comunicação, né? Nós criamos um espaço, que é o espaço existente até hoje, em que tem uma assessoria de comunicação para dar visibilidade àquilo que o Instituto faz de melhor. Quem são as pessoas? Quem é que faz esse Instituto? Então, isso aí é essencial. Então, isso daí foi, vamos dizer assim, o essencial foi o engajamento, o comprometimento de todos. Então, nós temos 2 departamentos, tanto o professor Fontanari, que era um docente aqui do Instituto, que era o chefe de departamento, de um departamento, e o professor Luiz Augustinho, que, se não me engano, era do outro departamento. A gente estava sempre conversando, sempre vendo o que é possível, o que a gente pode ter de melhor para o Instituto. Então, as pessoas que cuidavam, por exemplo, da parte de ensino, tinham as suas demandas. Então, a gente pegou e organizou, por exemplo, os experimentos no formato de livros, né? Para que os alunos tivessem acesso de outra forma. E aí, quem fez isso? Foram os professores que trabalhavam com isso, não é o diretor. O diretor viabiliza a oportunidade. Pessoas que olhavam para o Instituto, né, como eu hoje, olhava à frente do Instituto e falava assim, essa frente ela não é adequada para esse Instituto. Então as pessoas te falavam, então você vinha, arrumava, aí pessoas que cuidavam do jardim te falavam. Então você ia juntando essas boas ideias, transformava isso num projeto, pegavam pessoas que são profissionais competentes para fazer aquilo virar uma realidade. E quando aquilo era realizado, a alegria das pessoas era a melhor recompensa, porque a pessoa se sentia parte do processo. Então, assim, eu estou nesse instituto e eu contribuí com isso. Se hoje ele é bonito assim, as pessoas vêm tirar foto aqui, essa foi a minha contribuição. Então, isso é importante, por isso que eu sempre me refiro às pessoas. E aí tinham pessoas que eram pessoas do instituto,
e tinham pessoas fora do Instituto. Então, assim, a gente teve uma parceria muito grande com a Procuradoria-Geral do Polo, que é aqui da USP, então tinham 3 procuradores que são meus amigos até hoje, certo? A pessoa que é responsável pelas obras civis aqui do campus de São Carlos, a engenheira responsável, a gente também teve o tempo todo junto, o tempo todo fazendo, cada processo que se olhar, arquitetos da cidade que vinham para fazer essa sala, desenhar essa sala, desenhar todo esse espaço. Era tudo assim, precisa de uma sala de defesa. Então, você precisa de uma sala que é uma sala para você realizar a principal reunião que é do Instituto. Aí você vai e organiza. Então, as demandas, elas foram aparecendo e foi tudo muito intenso. O que nós tivemos a nosso favor nesse momento? A gente conseguiu, com os projetos, aproveitar os recursos que captamos. Então, a gente captou uma quantidade de recurso muito superior ao orçamento. E a facilidade para você ter esse grupo de pessoas e agilizar tudo isso para acontecer. Nós concluímos alguns edifícios na área 2, outros o projeto e os recursos ficaram disponíveis, depois a universidade entrou para um processo mais difícil de recursos, esses recursos foram recolhidos, retornaram e o processo está caminhando, mas a gente conseguiu fazer com que essas coisas aparecessem. Para não ser uma coisa muito extensa, assim, eu acho que assim, nós priorizamos aquilo que é essencial de uma universidade pública. Então você tem que ter ensino de qualidade, você tem que ter pesquisa de altíssima qualidade e você tem que ter um ótimo relacionamento com a sociedade. Então nós olhamos para todos esses eixos e fizemos a nossa parte. Então, com a sociedade, nós institucionalizamos um programa que tem até hoje, chamado Universitário por um Dia. Então, era de segunda a sexta, tinha escola aqui. A gente recebia 5.000 alunos por dia. A gente participou de várias atividades em parceria com o CDCC, outras com grupos de pesquisa, tudo no sentido de você fazer com que as pessoas tivessem acesso a algum desses trabalhos que o Instituto realizava. Então, você tinha isso de uma maneira bastante concreta. Tem um programa que o professor Luiz Agostinho, que era o chefe do departamento da época, ficou por muito tempo, não sei ainda se é ele o responsável, que chamava Ciências 19 Horas, que é um projeto específico para a comunidade de São Carlos. É uma atividade que acontece às 19 horas aqui, né? Então, o que a gente fez? As pessoas vinham um pouco, aproveitavam um pouco. Então, a gente pegou e fez uma divulgação ampla, usando as ideias que apareciam para você poder fazer com que as pessoas viessem. Começamos a diversificar os assuntos. Ao invés de falar só de física, só ligado à área mais de ciências chamado duras, então a gente teve eventos em que trouxemos para falar sobre assuntos específicos que envolvem criança ou saúde da mulher, e tinha aí o auditório cheio, mais necessidade de contratar cadeiras. Então, é você olhar para a instituição e dizer assim, essa é uma instituição pública. Ela vive do dinheiro público. Para além daquilo que é a minha responsabilidade, que é formar pessoas, entregar pessoas que são competentes, que possam fazer a diferença, o que eu posso fazer para todos? Então, eu posso levar conhecimento para as pessoas. Então, você leva para o ensino médio, para que esses alunos adquiram a vontade de seguir adiante. Certo? Que é difícil, é um trabalho difícil, não são todos que têm. E a universidade, ela não tem vaga para todos. Ela tem vaga para uma parcela pequena. A USP só tem 11.000 vagas. E você forma 450.000 alunos. Como que você vai enfiar todo mundo? Você não consegue. Então, assim, você tem que arrumar gente que tem aptidão, que vai de fato, quer mudar, que de fato quer conseguir. Isso tudo, ele foi priorizado. E claro, de novo, cada comissão dessa tinha os professores que encabeçavam, que levavam, que faziam essas coisas acontecerem, certo? A gente procurava viabilizar, conseguir recursos e fazer com que o processo ocorresse. Certamente, se você perguntar no Instituto, é mais fácil as pessoas se lembrarem das obras, porque foram muitas obras físicas, como essa sala, as pessoas, isso daí foi da época dele. Isso daí... Por quê? Porque ficou, é as obras que estão aí. A parte acadêmica, né? A parte de pesquisa, a parte de ensino, a parte de cultura e extensão, elas acontecem, e algumas acontecem até hoje. A viabilidade de você ter mais espaço físico, o Instituto crescer com maior número de laboratórios, as pessoas terem mais estudantes, conseguir mais equipamentos, ela foi essencial, as obras foram essenciais para esse ponto. E estão aí para serem feitas, mas eu acho que o principal é responder àquilo que você, na verdade, tem como obrigação. Então, uma instituição pública,
uma instituição pública dentro de uma universidade de excelência tem que trabalhar em todas as frentes. Acho que é nesse sentido.